Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu plano e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Isso é uma verdade absoluta. Não há outra pessoa, não há outro lugar a correr. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Você precisa entender isso. Enquanto você não entender isso, você vai correr de um lado para o outro, não vai encontrar o socorro que você precisa ter. Você vai viver iludido, enganado, batendo numa porta e outra, até você crer e aceitar entrar pela porta absoluta e única, que é a porta por onde o homem encontra o socorro e a salvação para a sua situação. Nesta noite, quero comunicar a vocês um texto da palavra de Deus, que está no livro de Marcos, registrado esses fatos aqui, acontecido na história humana, registrado aqui dentro da inspiração divina. A Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, os homens que escreveram, mas não foram qualquer homem, foram homens inspirados por Deus. Escreveram aquilo que Deus o inspirou para escrever, e não o que eles queriam do seu entendimento. Por isso que essa palavra é a palavra de Deus, porque o homem escreveu como um instrumento que Deus usou para escrever, mas toda a inspiração Deus que deu ao homem para narrar todos os fatos da história humana, do seu começo, princípio, meio e fim. Está tudo narrado neste livro santo, sagrado, que os fatos são inquestionáveis. Todos os fatos que a Bíblia revela, não adianta a ciência querer negar, porque a própria ciência acaba confirmando. Não adianta a arqueologia querer negar, porque a arqueologia também acaba confirmando os fatos que a Bíblia revela. Os personagens da Bíblia, todos são comprovados na história humana. Então a Bíblia, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro escrito dentro da imaginação do homem. Não é um livro dentro do conceito da religião. Este livro é o livro santo, inspirado pelo Senhor nosso Deus, inspirado por Deus. É um livro divino, porque tem inspiração divina, que foi levado os homens a escrever tudo aquilo que Deus orientou, para que nós tivéssemos conhecimento da nossa origem, do nosso viver e do nosso término de vida aqui neste mundo e da nossa eternidade quando deste mundo sair. Está tudo escrito, revelado aqui neste livro santo chamado Bíblia. Muitos livros. Não adianta buscar revelação nem conhecer por aí. Pegue a Bíblia na sua casa. Não importa se você é da religião A, B, C, D, E, F, G, H. O que importa é que a Bíblia é uma só. A Bíblia não é um livro da detenção da igreja, seja ela católica, evangélica, do espiritismo, dos mormons, do testemunho de Jeová, dos muçulmanos, até porque os muçulmanos não usam a Bíblia. O livro dele é o Alcorão, eles não aceitam a Bíblia, mas a Bíblia é o livro de nenhuma autoridade religiosa. O livro Bíblia, chamado este livro santo, é um livro inspirado por Deus para que toda a revelação que Deus quis que o homem conhecesse fosse narrada neste livro. Deus narra a história da humanidade. Deus narra a existência da humanidade. Deus narra de onde o homem veio, como o homem vive, para onde o homem vai. Está tudo aqui neste livro revelado. O final de tudo. Não adianta buscar tarô, cartomante, buzo, bola de cristal, necromancia, astrologia. Não adianta buscar jogar nenhuma dessas superstições. O que você precisa é ler as Escrituras e conhecer o que está nela revelado para você ser bem-aventurado. Bem-aventurado os que ouvem e crê no que está escrito nesta palavra. Bem-aventurado são os que ouvem
lê e crê no que está escrito nesta palavra, porque esta palavra contém verdades e princípios, não relativos, mas absolutos, as verdades e os princípios absolutos de Deus, que é para toda a humanidade viver, porque todos os princípios da Bíblia, eles não são restritos a um grupo de pessoas, não é restrito a evangélico, não é restrito a católico. A Bíblia é um livro que tem princípios para toda a humanidade viver, porque Deus estabeleceu o princípio universal, que é a lei que Ele deixou para o homem conhecer. Seus mandamentos, seus estatutos estão aqui na palavra de Deus. Quem rege o mundo não é a lei do universo, não. Quem rege o mundo é o Deus que criou o universo. Aprendam isso. A Bíblia é para toda a humanidade viver. Agora tem um porém. Quem viver, quem crer, quem se submeter aos conceitos da Bíblia. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Agora, não tem escapatória, irmão. Você pode correr para qualquer religião, pode dizer: eu não creio na Bíblia, eu creio no livro de Buda, eu creio no livro de Maomé, eu creio no livro de Siddhartha Gautama, eu creio no livro de Joseph Smith. Se você não guardar e não praticar e não viver e não crer e não se converter nos princípios da Bíblia, você pode andar, pode ter, pode acreditar, pode viver o que quiser. O final é juízo eterno, porque quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Seja ateu ou crente, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Meus amigos, creiam nisso. E eu quero ler um texto aqui desta palavra que está relatado no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda da cidade, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que veio um homem da sinagoga, que era príncipe da sinagoga, por nome de Jairo. Vendo Jesus, se prostrou. Ele chega a Jesus, primeira coisa que ele faz é se prostrar a Jesus. Por quê? Porque Jairo entendeu quem era Jesus. Jairo reconheceu que Jesus era Deus, porque Jairo, ele era judeu, e judeu não se prostra a nenhum outro homem. Judeu não se prostra a nenhuma criatura. Os judeus creem que só a Deus deve adorar. E muitos judeus creram em Jesus, adoraram a Jesus, reconheceram Jesus, apesar que a multidão não creu. Jairo trabalhava na sinagoga, era príncipe da sinagoga, tinha uma posição dentro da área eclesiástica do povo de Israel. Mas Jairo, quando viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. Jairo conhecia os mandamentos: não se prostrar diante de homem, de imagem, de escultura nenhuma. Porque Jairo se prostrou diante de Jesus? Porque Jairo reconheceu que Jesus é Senhor. Aleluia. E o texto diz, versículo 22, e ele chegou, se prostrou aos pés de Jesus e rogou-lhe, dizendo: Senhor, a minha filha está doente, eu te peço, venhas comigo para colocar as mãos nela, para que ela seja curada. E ele foi com Jesus, e ele passou a seguir Jesus. O versículo 24 diz: e foi ele com Jesus, e seguiam uma grande multidão que apertava o Senhor. Então Jairo, ele vai até Jesus em desespero, porque a sua filha estava doente. Ele vai buscar o socorro em Jesus, porque ele reconhece, diante de tudo que ele via Jesus operando, diante de tudo que ele via se falar sobre Jesus, ele creu em Jesus Cristo, e ele foi buscar.
ele não olhou para a sua posição, porque os principais da sinagoga, os sacerdotes, não reconheceram Jesus e não queria que ninguém reconhecesse Jesus, porque quem reconhecesse Jesus era expulso pelos sacerdotes de Israel. O povo religioso de Deus rejeitou o próprio Salvador deles. Mas Jairo reconheceu. Jairo deixou posição religiosa para lá. Jairo deixou posição eclesiástica para lá. Jairo foi se converter ao Senhor. Jairo foi se humilhar ao Senhor. E aí ele encontrou o que ele foi buscar. Porque quem se humilha